Isso, professor. Ok. Bem, nossas aulas, ó, como eu já falei, já estou gravando a aula, tá? Boa noite a todos. Física, tá? Aqui no subsequente de eletromecânica, tá? Nós somos da unidade de Simões Filho. Toda a minha apresentação vai começar com um slide parecido com esse. Aqui à direita você vai ter S1, né, que refere-se à semana 1. Novamente a identificação também está aqui bem no meio, 2021.2, Física, semana 1. Vou falar hoje sobre detalhes do início. Então, nossa primeira aula, aí eu vou revisar a ementa, nosso o plano e o que a gente vai fazer assim de linhas gerais, tá? Não é exatamente a aula que eu queria. A aula que eu queria demora mais tempo, demora 2 horas e tal, e a gente está reduzido, com tempo reduzido, porque a gente anda muito rápido nessa modalidade, mas eu precisaria de 2 horas para fazer uma aula completa que era de meu interesse fazer com vocês. Vou fazer ela mais adiante, a gente marca um horário duplo, alguma coisa desse tipo. Para a segunda unidade. Meu nome está bem aqui, ó, na parte central, e logo embaixo tem meu e-mail. Né? A gente tem várias formas de comunicação, uma delas é o e-mail institucional. Pode mandar uma mensagem, eu vou receber isso. Esse e-mail é o mesmo e-mail que a gente utiliza, ele é colado junto com o Google Sala de Aula. Então, se você mandar também para o e-mail do Google Sala de Aula, eu vou receber. Muito bem, eu vou passar a transparência aqui e a pergunta é aqui: e esse semestre? A IMP ou não a IMP? Né? Então, esse é um semestre diferente. Nossos semestres passados já foram diferentes porque são remoto, e esse aqui é mais diferente ainda, porque a gente estava na iminência de voltar presencial, e aí tudo mudou novamente. Isso tem sido um tema comum, né? A mudança repentina, com impactos na vida de todos. O que é que eu acho? Eu vou dar minha opinião aí sobre esse retorno. Tá? Não é a opinião do Instituto, é minha opinião. Claro, eu quero estar presencial o mais rápido possível, isso é o que me interessa. Não podendo, nós estamos remoto para o benefício do coletivo. Acontece que está tendo um aumento de casos, eu vou estar mostrando algumas transparências aqui para vocês estarem vendo isso. Então, eu vou mostrar aqui, ó, um gráfico. Esse é o gráfico do número de casos confirmados diariamente. Então, quando eu vejo um gráfico assim, a primeira coisa que eu procuro é o título, para saber do que se trata, e logo em seguida eu vou olhar os dois eixos. Eu vou olhar o eixo vertical e vou olhar o eixo horizontal. No eixo vertical, que é o mais importante, eu vou olhar o número de pessoas. Então, esse aqui é o número de pessoas que compõem os casos confirmados diariamente. Ou seja, o número que aparece aqui está me dizendo quantas pessoas foram confirmadas positivas para Covid-19. No eixo horizontal, eu tenho aqui o tempo. Então, vai ter várias datas. Você vê que a pandemia começou por volta de 2 de março de 2020, foi o nosso primeiro caso identificado aqui no Brasil. E aí teve uma evolução do número de casos, você vê o gráfico aqui. No dia 8 de agosto, aí você vai perdoar aí, porque esse gráfico foi tirado de uma fonte muito respeitada online e ele é em inglês, então tem as datas em inglês, mas dá pra gente se virar. Aqui é agosto, dia 8 de 2020, então você sobe aqui, ó, vai dar bem nesse pontinho aqui no grafo, e eu vou para a esquerda, isso vai dar um número acima de 40 mil. Isso quer dizer que por volta de 8 de agosto, provavelmente umas 45 mil pessoas foram confirmadas com o Covid. Então você vê a informação, ó, dia 8 de agosto, eu subo para o gráfico, olho à esquerda e eu tenho o número de pessoas que naquele dia foi confirmado. Então se eu olhasse o gráfico aqui em geral, eu Professor, pode falar, diga. boa noite. Professor, tem como abrir a tela aí que tá fechada aqui pra gente? Não Tá tá fechada? tendo como acompanhar. Tá, Vocês não estão acompanhando a imagem, não?
tá pequena, a janela tá Tá. pequena, não tem como a gente Tá ver direito. pequena. Tô Tá. vendo a imagem, professor, perfeitamente. Então, esse é um problema que eu tive já antes, tá? É questão de tamanho de imagem. Ainda estou tentando acertar isso. Eu espero que até a semana que vem eu consiga acertar. Tem a ver com a resolução que eu estou usando e a resolução que está sendo transmitida. É um problema técnico meio complicado. Eu não sei se eu vou conseguir agora rapidamente fazer isso que vocês estão pedindo. Vou tentar. Que tamanho está a imagem aí para vocês? Ela está ocupando Professor, metade da tela, um terço da tela. Que tamanho está ocupando? Na configuração aqui dá para abrir, professor. professor, quem está usando Tá o a tela celular toda, pode abrir. tá a tela toda, Pode aumentar. professor. Tá. Só é na configuração do celular que ela aumenta. Se vocês puderem configurar o seu celular para que ele expanda, eu posso expandir um pouquinho aqui. Não sei se vai adiantar muito. O professor, Oi. tá falando é Cláudio. Quem tem celular aí, pode pegar o dedo assim, abrir, tipo, ampliar a tela aqui, amplia no celular. Sempre eu fiz isso, sempre deu certo. Clicar na imagem assim e, tipo, abre os dedos assim, como se você estivesse ampliando, tipo um zoom, dando um zoom. E funciona perfeitamente. Aqui também funciona assim. Tá bom. Eu precisava um retorno de tela para poder ver o que é que vocês estão vendo. Para mim aqui, eu tenho o seguinte: a minha imagem falando ao microfone à direita, do tamanho mais ou menos de uma fotografia 3x4, e eu tenho o resto da tela ocupada por um gráfico. Não tem muita margem em volta, margem escura, tem um pouquinho só para equilibrar a minha imagem com o gráfico. Ok. Professor, eu posso tirar um print da tela e enviar para o grupo? Pode ser, isso eu agradeço muito se você fizer isso. Vou fazer Viu? isso agora. Vocês estão em um grupo de WhatsApp já? Já, da minha... Pronto, então você pode circular a informação rapidamente. Ok. Muito bem. Se eu pensasse assim, que dia teve um dos maiores picos da segunda fase? Vocês estão ouvindo o eco ou sou eu? Eu estou ouvindo o eco. Tem um eco, né? Deixa eu ver se eu consigo diminuir esse eco. Vê se melhorou. Pronto, acho que agora melhorou. Envia o print lá, professor. Agradeço muito. Quem foi que me enviou? Qual é seu nome? Cláudio, agradeço. Viu? Tá. Aí geralmente dá para me ampliar essa tela. Aí no Zoom, aí dividir sua tela no Zoom, aí no sistema deles aí, o sistema que os professores usam aí. Tente ver se você consegue aí ver no Zoom, aí você consegue dividir a tela meio a meio. Quem está falando aí é... Quem falou por... André. André, você está falando comigo ou com seus colegas? Com o senhor. Então você está pedindo o quê? Para dividir a tela em duas partes? Porque está muito pequeno. E eu tô no notebook grande, e sua imagem aí está muito pequena. A minha imagem ou o gráfico, ou os dois? Tanto o gráfico como a sua imagem, está muito pequena, está escondido mesmo. Entendi. Verdade. Ele tem que botar na tela. Me dê só um instantinho, viu? Ok. Ok, mudou alguma coisa em termos da tela? Professor, para mim tá a mesma coisa. Eu tô com o celular na mão, não tô no notebook não. Não mudou, acredito. Tá.
Um É instantinho. só aproximar. Se eu conseguisse mudar pelo Meet, pelo programa do Meet, o programa que está sendo usado Isso. pelo Meet, aí dava Depois para que abrir a você- tela. Depois que vocês apertam aí os 3 pontinhos, dá para aproximar a tela e fica bom. Bota a tela cheia na configuração e puxa. Fica show de bola, fica grande. Com aquele navegadorzinho do mouse, se você clicar em cima da imagem e rolar ele para cima, ele não aumenta não, gente? Aumenta, aumenta. Eu tô Aí é tipo um som. eu tô com o notebook acoplado na TV de 49 polegadas. E o gráfico dele aqui, ó, tá duplamente apagado. Então, no celular vai ficar menor ainda. Então, se ele for mostrar alguma disciplina, a gente não vai conseguir visualizar. Mesmo que a gente raste. Aí, então, seria ideal ele ir no Meet. No Meet lá, tentar abrir pela página do Meet aí, que a gente utiliza aí, os professores utilizam, que aí dá para ele chegar para um lado. Um instantinho. Ok, Licença. fica na paz, Licença. Professor, é porque aqui na maioria, estou verificando até aqui na conversa, a maioria está normal. Possivelmente alguma configuração no notebook, certo? Porque tem como ficar menor, entendeu? Tem que verificar isso. E alguém tem alguma ideia de qual configuração os colegas poderiam utilizar para ampliar? Ah, sim, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos tirando as fotos e compartilhando com os colegas, que os colegas podem ampliar. E eu gostaria que as pessoas que estão tendo dificuldade, estão tendo tela pequena, colocassem seu nome no mural, tá, da sala de aula, para eu poder depois estar verificando qual foi o problema. Eu imagino que vocês já foram para outras aulas e não teve problema, correto? André, você que viu outras aulas, estava a imagem grande e agora está pequena, é isso? É positivo. As outras aulas dos outros professores, Sim. ele sabe aí onde o senhor abriu o gráfico aí, a sua imagem, fica normal, fica boa, tanto no celular, quanto no notebook, quanto na televisão. Minha imagem, agora me diga aí, minha imagem está ocupando qual percentual da sua tela? Normal, agora está normal, perfeito. Está ocupando a tela toda, confere? Agora, está ocupando a Agora, tela toda. veja aqui a apresentação. Está ocupando a tela toda? Toda, o gráfico está ocupando a tela toda. Você consegue visualizar o gráfico? Não, porque seu zoom está longe. Como se tivesse um zoom longe. Então, o gráfico não está ocupando a tela toda sua, correto? Tá, agora tá. Mas assim, tá, a imagem tá pequena. Professor Cláudio falando. Sim, Cláudio. Eu pelo celular tô vendo tudo perfeitamente. Perfeito. Tá ok. Professor. Diga. Aqui no meu notebook, a tela do senhor está sendo dividida com 9 pessoas. A imagem... Mas isso é uma configuração sua local. Se você clicar e pedir para aumentar o palestrante, ele vai aumentar. Isso é uma configuração no seu... No seu caso aí, colega. No seu Google. No seu caso aí, você tem que clicar na imagem do professor e abrir a tela do professor. Entendeu? Se você clicar e pedir para expandir, ele expande. Entendi. Vou tentar aqui. Valeu. Pronto. Eu tô com note. Professor, Eu também tô com note, gente. E fiz isso aí, vocês vão os 3 pontinhos. Aí tem lá, tela cheia, ele abrange tudo. Só vai fazer isso aí. Você viu que aumentou a tela, agora ocupou a tela inteira? Professor, deu certo mesmo. Você pode clicar aqui e voltar para o layout de automático. Ok, positivo, deu Ok? certo. Tranquilo. Então é isso, é a configuração local. Agradeço aí a galera que deu palpite aí, que abriu os olhos, que podia ser uma configuração local. Então isso resolve, você pode escolher o quadradinho e passar para destaque, ele vai ampliar a aula para vocês, tá certo? Muito bem. Ok, então, aí tá mostrando aqui o gráfico, tá? Agora vocês podem me ver melhor. Eu estava falando sobre o gráfico tem sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce.
Eu posso perguntar assim, qual seria o ponto mais alto até o dia 8 de fevereiro? Então eu vou procurar um pico. Então você vai olhando aqui, ó, você vai acompanhando, daqui a pouco você vê por volta de 4 de junho, você vê uma pontinha. Essa pontinha toca na linha e você pode andar até a esquerda, chegando até 80 mil. Então, ó, aqui em 4 de junho, você chega nesse ponto, anda até aqui e você chega em 80 mil. Você pode perguntar como é que estava a pandemia no início. Então, ó, lá no início, por volta de 20 de março, como é que estava a pandemia? A gente vai usar aqui uma linha reta para dar uma ideia. Então, botei uma linha reta aqui e fiz com que essa reta espelhasse a inclinação do gráfico para esse início. Eu chamei essa reta de A. Note que a reta tem uma inclinação que a gente vai dizer para cima, ou seja, se o lado direito da reta está mais alto do que o esquerdo, a gente vai dizer que ela tem uma inclinação positiva, ok? Então você vê que ela espelha justamente, ó, essa região que está dentro do círculo vermelho, ou seja, nessa região, a linha preta do gráfico, tá? Ela está seguindo, acompanhando a linha azul que eu chamei de A. Então eu posso dizer que essa linha aqui espelha o aumento de casos entre março e por volta de junho. Ok? Então você teve esse tipo de aumento. A gente pode então olhar mais adiante. Como é que foi a pandemia logo em seguida? Então eu fiz uma segunda reta aqui, que é a reta B, e você vê aqui que a reta está decrescente, ou seja, o lado direito dela está mais baixo do que o lado esquerdo. Então ela está mostrando que entre o dia 8 de agosto e 16 de novembro, a gente teve, ó, um decréscimo no número de casos. Ok? Então compare a primeira parte, A, subindo, a segunda parte, ó, B, descendo. E B espelha aqui justamente, ó, este trecho aqui entre 8 de agosto e o dia 16 de novembro. A gente pode falar, e aí, então isso aí acabou a primeira fase, né? Ela subiu, desceu, então a gente chama isso a primeira fase da Covid, que foi lá do início, dia 2 de março, até o dia 16 de novembro, uma primeira fase. A gente pode olhar em seguida o que foi que aconteceu. Dia 16 de novembro de 2020, até por volta de maio de 2021, você teve uma crescente. Foi subindo, ó, a reta C está mais alta à direita do que o lado esquerdo. Então ela está mostrando subindo. Ok? Então você tem aqui, ó, subindo a reta C. Em seguida, o que foi que aconteceu? A gente pode olhar, ó, ela espelha este trecho e mais adiante, ó, desceu de novo, ou seja, você vê aqui, ó, que teve uma tendência de queda. Olha como eu estou usando essa reta auxiliar para analisar a tendência do gráfico, a tendência de aumento do número de casos ou a redução de número de casos entre 4 de junho e por volta de dia 12 de setembro, você teve aí uma diminuição contínua e ela se estendeu até o dia 8 de fevereiro. 8 de fevereiro de 2022, bem aqui, ó, nessa região aqui, você teve, ó, um decréscimo. O decréscimo até o dia 12 de setembro foi diferente do decréscimo a partir do dia 12 de setembro até 8 de fevereiro de 2022. Teve uma mudança. E o que é que foi que aconteceu recentemente no número de casos? Então eu vou movimentar a minha reta de novo, tá? E vou mostrar que houve um aumento, né, de casos a partir de mais ou menos 8 de fevereiro de 2022. E se você colocar todas as retas na tela simultaneamente, a tela vai ficar meio bagunçada.
Tá? Mas a gente está fazendo análise. Quando a gente faz análise, a gente risca gráfico, não tem jeito. Então, se a gente pegar aqui, ó, e botar na tela todas as retas, olha o que acontece. Você tem aí a reta A, a reta B, a C, a D e a E. Dessas aí, qual é que mostra o maior aumento de casos por dia, né? Então, em que época aí você está com o número de casos por dia aumentando muito? Qual dessas 5 retas, A, B, C, D e E, qual é que tem a maior inclinação positiva, ou seja, que está mostrando um crescente? Isso quer dizer que o lado direito da reta está mais alto e o lado esquerdo da reta está mais baixo. Quem me diz aí? Qual dessas 5 retas você tem o maior número de aumento de casos diários? Qual? A E, exatamente, a E. Como é que você sabe disso? O que é que você usou assim para te guiar? Está bem visível a inclinação da E. Está bem visível a inclinação. Adorei essa afirmativa. A E está com a inclinação quase de 100% aí, né? Exatamente. E foi fantástico aí, porque isso mostra a situação em que a gente se encontra. A gente está na época onde teve o maior aumento de número de casos diários de toda a pandemia. E isso foi de algumas semanas atrás até hoje. Foi muito violento. É isso que a gente chama de aumento exponencial. Quando alguma coisa aumenta exponencialmente. Assim, é muito rápido o aumento. Ok? Então, a gente não sabe para onde vai da agora. Pode ser, você vê aqui, ó, que logo em seguida, quando chegou no pico, com mais de 190 mil casos diagnosticados por dia, ela deu uma baixadinha. Então ela subiu até esse ponto, depois desceu um pouquinho. A gente não sabe como é que vai ser. Se seguir a tendência... Alguém está com o microfone aberto aí, viu? Passou uma moto e tem um cachorro latindo. Então, se seguir a tendência de outros países, esse último pico aqui ficou 5 a 6 vezes mais alto do que o maior pico anterior. Ou seja, hoje em dia, ele está mais ou menos 2 vezes mais alto do que o pico anterior. Olha, 80 mil foi o pico anterior. Se você dobrar 80 mil, vai para 160 mil, que já está próximo de 180. Em outros países, essa curva aqui, esse trecho continua a subir, até ficar 5 vezes maior. Se ficar 5 vezes maior aqui no Brasil, a gente vai pegar 80 mil, multiplicar por 5, a gente vai ter 400 mil casos diagnosticados como positivo a cada dia. Isso é uma fração significativa da população brasileira. É uma situação que a gente tem que tentar evitar, porque embora o número de casos graves seja bem pequeno em relação às fases anteriores, se chegar a 400 mil casos, uma fração pequena ainda vai ser 1.000, 2.000, 3.000 casos graves por dia, 3.000 óbitos por dia. Então a gente tem que tomar muito cuidado ainda. Então eu não sei para onde vai esse semestre. De acordo com a minha análise aqui, é importante que a gente tente manter o distanciamento social, que a gente tente sempre estar usando a máscara, que a gente use esses mecanismos que vão ajudar a segurar esse aumento no número de casos diários. É essa situação que a gente se encontra. Mas será que esse gráfico só pode dar esse tipo de informação
só pode dar o número de casos por dia, me dá uma noção se o número de casos está aumentando ou diminuindo, se esse aumento é pequeno ou é violento. Vamos voltar para o gráfico inicial. Se eu volto para o gráfico inicial, eu posso começar a considerar outro aspecto desse gráfico. Eu posso começar, então, logo antes, com as retas, nós consideramos o aspecto da declividade, ou seja, a inclinação de trechos particulares do gráfico. Agora eu posso olhar de outra forma, eu posso dizer, o que a área abaixo do gráfico, que informação ela me traz? Veja, se no dia 8 de agosto eu tinha por volta de 43, 45 mil novos casos diagnosticados, ok? Isso quer dizer que a altura abaixo do gráfico é o número de casos. Então, se eu pegar uma área maior, eu vou poder somar e ver o acumulado de casos. Ou seja, no início da pandemia, eu aqui marquei com rosa no gráfico, tá vendo? Entre o dia 2 de março e por volta de, vamos dizer aí, por volta de início de junho. Eu marquei aqui de rosa, ou seja, essa área aqui representa o número de pessoas que tiveram Covid até o início de junho de 2020. Se eu for perguntar quantas pessoas tiveram Covid na primeira fase, aí é só eu marcar com rosa a área abaixo da curva para a primeira fase. Então você vê que muitas pessoas tiveram Covid, porque esta área já é maior do que a anterior. Então a área está me dando o total de casos. Eu posso perguntar, e se eu considerar a primeira fase e a segunda fase? Olha aí, quantos casos nós tivemos cumulativos? Essa área toda aí vai me dar o número de casos cumulativos. E para a pandemia até hoje, vai dar isso aqui. Nós temos ferramentas, ou seja, a matemática tem a ferramenta para calcular a área abaixo desse gráfico com exatidão e dizer você, foram tantas pessoas que tiveram até hoje. Claro que nós temos esse número totalizado aí no site do Ministério da Saúde, você pode ir lá olhar, também está nos meios, mas se alguém recebesse esse gráfico, um matemático poderia olhar ele e fazer a conta. Na verdade, qualquer um pode fazer a conta pelo menos aproximada. Os matemáticos conseguem fazer a conta exata, né? Mas nós conseguimos fazer um cálculo aproximado do número de pessoas aí que tiveram. Você percebe isso quando a gente, por exemplo, compara as diferentes fases. Vou comparar a fase inicial, que a gente vai chamar aqui da Covid alfa, a Covid-19 alfa, e a gente vai comparar com a última fase, que é a Covid-19 Ômicron. Aí você olha a área que está debaixo do gráfico para o alfa, a parte rosa, e a área que está abaixo do gráfico para Ômicron. Aí eu pergunto a vocês, mais pessoas tiveram a alfa do que tiveram a Ômicron? Um número igual de pessoas teve a alfa como a Ômicron, ou mais pessoas tiveram a Ômicron do que a alfa? Você vai fazer o quê? Vai comparar as áreas em rosa. O que é que vocês me dizem aí? Qual é que tem uma área maior? A de cá, que é baixinha e bem gordinha, ou a da direita da Ômicron, que é fininha, mas muito alta? Aí vale palpite, viu? Eu não sei a resposta, não. Professor, aparentemente a alfa parece que teve mais, viu? Certo. Alguém mais concorda? Eu concordo também, professor. Eu concordo com vocês também. Olhando assim, me parece que teve mais alfa do que teve Ômicron. Até hoje. Mas dá para perceber o seguinte, se a Ômicron continuar a subir ou continuar
nesse patamar de 160 mil casos, a área, tá, correspondente ao número de casos da Ômicron vai rapidamente bater Professor? a área da alfa, concorda? Professor, o que eu entendi aí na leitura desse gráfico foi que a alfa, ela teve um período maior de contagiante e a Ômicron foi uma coisa mais rápida, mais abrangente. Então não está tendo essa continuidade ainda, né? Mas se continuar, vai ser maior. Se continuar desse jeito, me parece que a Ômicron bate a alfa com uma facilidade muito grande. Se ela cair bem fininha, ficar um gráfico bem fino, eu acho que mesmo assim ela vai bater a alfa. É só você pegar aqui na pontinha, ó, você estender essa tendência aqui descendo, você vê que vai ter uma área, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó, você vai ver que vai ter uma área que vai ser bem grande, porque ela vai acabar, se descer em linha reta, e acabar aqui. Diga, quem mais ia falar? Professor, boa noite. Boa noite. Inerente ao assunto. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Concordo também, acredito que seja alfa pelo gráfico, e o aluno Madison, ele pediu para você dar uma olhada no chat, que o microfone dele está quebrado e está conseguindo escrever por mensagem. Tá bom, eu vou dar uma atenção a isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se eu consigo. Cláudio, eu também deixei uma mensagem lá para o senhor verificar no chat. Viu? Tá bom, ok, Nadson. Um colega nosso aqui. Ok, então repare só, quando eu estou falando na apresentação, o chat fica escondido para mim. Eu vou tentar dar uma olhada, mas eu gostaria que vocês fossem avisando, ok? Estou vendo que as pessoas estão sinalizando Ômicron. Tá, por favor, avisa a Josemar Araújo, dando os meus pêsames aí para a situação do amigo dele, ok? Então, realmente é lamentável isso, não tem problema, Josemar, vá dar atenção a isso, viu? Isso é uma situação grave. Ok, tá bom, então, voltando aqui à nossa comparação, a gente viu isso, vão sinalizando aí quando tiver chat importante para mim, aí eu vou dar uma parada, dar uma olhadinha, não tem problema. Aí você vê aí que eu usei o gráfico de duas formas, eu usei ele, três formas. Eu usei para fazer leitura direta dele, olhando a partir da data o número de casos. Eu usei ele para ver a taxa de aumento, a taxa de variação de número de casos diários, usando aquela reta auxiliar de sobe e desce. E eu usei também a área abaixo do gráfico. Todo gráfico que você pegar, você sempre vai poder fazer essa rotina. Olhar o título, se informar do que se trata, olhar os eixos para poder interpretar o que é a informação que vem no gráfico. Você vai poder olhar, né, o que chama assim as ordenadas, né? Então você vai poder olhar a data e ver, vai olhar posição no eixo horizontal e vai ver a posição correspondente no eixo vertical, e você vai poder ver a inclinação usando uma reta auxiliar, e você vai poder ver a área abaixo do gráfico e fazer a interpretação disso tudo. Gráfico, então, é muito importante. 100%. Gráficos são importantes. Eu mostrei aí no exemplo da Covid, mas isso é pertinente para a gente porque a física está intimamente atrelada a gráficos, a dados que são colocados nos gráficos, seja gráfico de posição por tempo, velocidade por tempo, força por distância. A gente tem gráfico para tudo. Na verdade, as ideias da física podem ser tratadas com gráficos. Em vez de equação, eu poderia usar gráficos sempre se eu quisesse. Boa parte do que eu consigo fazer com equação, posso fazer com gráfico também. Isso aqui é um ponto central desse curso. A gente pegar e conseguir interpretar gráficos de posição e tempo, velocidade e tempo. Esse é nosso caminho. Ou seja, essa análise que eu fiz com vocês aí para a Covid, tentando avaliar se a gente tem um semestre remoto ou não, e vocês estão vendo aí que tudo indica que a gente não deve voltar ao presencial, ok? Se voltar, também vai ser uma situação possível,
eu não descarto isso acontecer esse semestre, né? Mas os gráficos ajudam a gente a estar fazendo decisões e projeções, ok? Muito bem. Quanto ao curso, veja só o nosso fluxo aqui no curso. Como é que ele fica? A gente vai começar com a abordagem gráfica do movimento. Olha aí, ó, de cara a gente vai fazer a abordagem gráfica do movimento. A gente vai tratar de declividade e área abaixo do gráfico. A gente depois vai entrar no assunto das leis de Newton. E as leis de Newton a gente vai aplicar a situação do plano inclinado e a situação onde você tem atrito. Isso são os nossos tópicos, nossas principais ideias do curso. Aqui à direita eu coloquei nosso cronograma. Você tem aí, ó, semana 1 até 18 na primeira coluna. Você tem as datas de nossas aulas. Você tem a evolução da carga horária total. Né? A gente vai chegar até a 34 horas síncronas. E você vai ter o dobro disso. Quer dizer, isso aí vai ser o síncrono mais o assíncrono. Ok? Então, você sabe que a gente tem 50% síncrono, o que dá a gente uma hora por semana. E você tem uma hora aula por semana assíncrona. Desculpe aí, embolei a língua. E conteúdos aqui, você tem a primeira semana de acolhimento. Depois você tem, ó, primeira aula, introdução à física e às leis de Newton. Justamente, ó, é essa introdução que eu vou guardar para combinar com vocês um horário lá perto do dia 13 de abril, para a gente estar fazendo, ou seja, logo no início da segunda unidade, a gente vai fazer uma aula dupla e eu vou tratar esse conteúdo que eu iria tratar hoje, mas eu achei que o tempo ficaria pequeno. Depois, ó, no dia 16 de fevereiro, gráficos de posição por tempo, velocidade média e instantânea. Então, a gente vai ser o nosso assunto. No dia 23/2, ó, gráfico de velocidade por tempo, aceleração média e instantânea. Depois, no dia 9/3, a gente vai fazer exercícios juntos aqui, a gente vai resolver algumas coisas. A gente vai ter um primeiro mini teste, ó, no dia 16/3. Isso tudo eu vou colocar em um PDF e vou colocar na área lá de materiais da nossa disciplina. Então, se você for no Google Sala de Aula, você vai ter várias abas. Tem a primeira aba que é mural, depois tem a outra aba que se refere às atividades. Aí eu vou colocar lá um íconezinho e você vai ser avisado através de mensagem, né, que eu coloquei essa informação lá para vocês. Depois continuou a área em um gráfico de velocidade por tempo. Depois no dia 30/3, ó, exercício em sala, gráfico de posição. 6/4, equações de cinemática, e aí vem a primeira avaliação. Logo depois, 20/04, a gente vai falar sobre o ciclo unitário, a gente vai ter uma aula dedicada a isso, porque a gente vai precisar isso para fazer decomposição de vetores, que é a aula seguinte. Depois a gente vai começar a aplicar as leis de Newton, aí vem o segundo mini teste. E por fim, ó, a gente tem duas aulas aqui voltadas à aplicação das leis de Newton, plano inclinado e atrito. Depois a gente tem a segunda avaliação e por fim a gente tem uma reavaliação que ficou a combinar. A gente vai fazer uma data, né, depois da segunda avaliação, que a gente vai combinar para fazer a reavaliação se alguém precisar. Ok? Então, isso aí vai estar na gravação, você vai poder olhar na gravação, vai estar também no PDF que vai estar no Google Sala de Aula. Muito bem. E outro assunto importante é, e aí, como é que fica essa questão das notas e coisas desse tipo? Olha, eu fiz aqui uma tabelazinha que dá primeiro mini teste, tá, da data, e você tem também, ó, a pontuação. O primeiro mini teste vai valer 1 ponto. A primeira avaliação vai valer 3 pontos. O segundo mini teste vale 1 ponto de novo. A segunda avaliação vale 3 pontos. E eu botei aqui embaixo um semanal. O que é o semanal? Semanal vai ser para cada aula, então a gente tem um assíncrono, então eu vou fazer então no formulários Google, vou colocar 3 a 4 questões, talvez às vezes 5, vai depender da situação, e vou colocar para vocês resolverem. Vocês vão ter um certo tempo para resolver, vai ficar aberto, aí vocês podem responder e isso aí vem para mim. Tá? Então eu vou tentar fazer isso para várias semanas do semestre, não garanto fazer para todas. Por exemplo, eu não farei para essa aula, porque não faz sentido. Ok? Então a gente vai ter
várias atividades, depois eu vou fazer a média de quanto você acertou para essas atividades todas e você vai ganhar aqui 2 pontos. Então, se você vier para a sala, vai ter um exercício simples para você fazer depois, você vai e faz, isso é bom, porque aí você já vai aprendendo já semanalmente, aí é muito bom isso. Você vai ver aqui também que eu agrupo, tá? Primeiro mini teste, primeira avaliação, tem um símbolo aqui de unidade 1. Ou seja, quando eu for lançar as notas lá no portal de notas, eu vou estar somando a pontuação do primeiro mini teste com a pontuação da primeira avaliação e vou lançar lá como sendo unidade 1. Depois, para a segunda unidade, eu vou somar o segundo mini teste com a segunda avaliação e vou colocar como segunda nota. E a unidade 3, tá, vai ter uma nota à parte, que vai ser a média ao final. Aí eu vou lançar isso na terceira janelinha que tem lá, que a gente tem que lançar 3 notas a cada unidade. Então vai estar organizado assim. Isso também vai estar descrito nesse PDF que eu vou fazer, com cronograma e assim por diante. A gente chama isso de plano de disciplina. Então, essas tabelas que eu tirei, que eu estou mostrando aqui, eu tirei do plano de disciplina, tá? Eu vou publicar o plano de disciplina essa semana ainda, para vocês estarem verificando lá no próprio Google Sala de Aula. Ok, então fica aqui, ó, como é que eu vou saber minha média? Vai ser simples. Você simplesmente pega o valor da unidade 1, soma com o valor da unidade 2, soma com o valor da unidade 3. Se você acertar tudo, você vai ganhar 10 pontos. Tá aqui, ó, se você pegar e somar aqui, o valor máximo de cada atividade vai dar 10 pontos. Se você quiser calcular a sua nota com a reavaliação, aí é fácil. Você pega a média do curso, soma com a reavaliação e divide por 2. Então, o que você tirar no curso, você faz a reavaliação, eu vou estar fazendo a média com o que você tirou, e aí você vai ter que tirar uma nota maior do que é o necessário para passar, que é 5 pontos. Ok? Muito bem. Então, fica aí a estrutura de notas, isso também vai estar lá dentro desse PDF que eu vou estar publicando. Como é que fica as nossas aulas? Nossas aulas vão ser às 18h10 até às 19 horas, toda quarta-feira. Como é que fica o atendimento? Eu achei por bem colocar o atendimento logo em seguida, de 19 horas até 19h50. A gente já está aqui, eu faço atendimento logo em seguida. Eu não vou ter atendimento hoje, né, porque não justifica, a gente começou agora, não tem assunto ainda, mas a partir da próxima semana sim, sendo que quando a gente tiver, por exemplo, uma avaliação, então aí eu vou dar o horário para a avaliação em si, então, para você ter mais tempo de resolver as coisas, fazer, né, então eu não vou ter atendimento no dia da avaliação. Muito bem, presença barra chamada, eu botei aqui, ó, obrigatória. Por que eu fiz isso? Não é o que eu estou dizendo que é obrigatório, eu estou dizendo que dando uma mensagem para vocês muito importante. No final do semestre passado, uma comissão de professores se debruçou sobre o problema do ensino no IFCO, assim por diante, diagnosticou que é muito importante para o aluno, né, para a permanência, para o sucesso dele na instituição, que ele vá para a sala de aula, que ele tenha presença. Então, essa comissão está recomendando a todos os professores que façam chamadas a cada aula e registrem direitinho. Então, está pedindo a gente para ser mais caprichoso com a chamada. Então, eu vou estar colocando um formulário, tá, que eu vou dar o link, um formulário Google. Ao final de cada aula eu vou colocar no chat, aí você vai lá, clica, e aí você coloca um OK para sua presença, e aí a gente vai acumulando isso para divulgação no final do semestre. Eu lembro que, claro, a ausência tem que ser justificada. Se você justifica, então aí eu vou estar trocando a sua falta por uma presença, né? Então você deve entrar em contato com a instituição para ver quais ausências são justificadas, né? Hoje em dia não é muito problema, que em muita situação que você não está em casa, você está com o celular. Não é ideal, tá? Ideal é que você esteja em casa, num lugar confortável, com paciência, veja a aula. De preferência, espelhe em uma televisão, que fica até bem grande para você, ou use um computador, se você tiver acesso, puder pedir emprestado a alguém, tá? Isso sempre ajuda. A tela grande é sempre muito bom. Como as coisas estão sendo gravadas, depois você pode inclusive pegar a gravação e assistir. Se você tiver uma dessas televisões modernas que tem internet, aí você pode pegar ou então espelhar o celular e assistir a aula em formato grande na TV. Isso é muito legal, que você usa o YouTube.
Muito bem, então lembre que você não pode ter mais do que 25% de faltas, tá? Então sempre fique atento a isso. O que mais? Que outros detalhes são importantes aqui? Bem, referências e material vão ser colocados no Google Sala de Aula. Então eu vou estar sempre colocando novas coisas lá, material que eu acho que é importante. Então, por exemplo, eu quero que você faça um gráfico. Então eu vou botar um PDF de um papel gráfico quadriculadozinho para você poder imprimir em algum lugar e estar usando para fazer seus gráficos. Ok? Então, de preferência, se você imprimir, imprima em um tipo de jato de tinta. Geralmente é suficiente uma impressora de jato de tinta se fazer algumas impressões. Se você não puder fazer, você pode também fazer no seu próprio celular, botar em um editor aí e colocar a imagem e desenhar por cima. Também vai funcionar. Fica virtual. Então, de uma forma ou de outra, você consegue fazer. Inclusive, vou estar mostrando para vocês na aula que vem um exemplo de como é que eu faria isso se eu tivesse só o computador para fazer. Tá? Aulas vão estar no YouTube, eu vou pegar o link e vou colocar no mural. Aí você clica no link, vai para a aula e reassiste a aula quantas vezes você quiser. O YouTube é legal porque ele vai me dizendo quem está acessando, quem está assistindo, quem está estudando. Então, ele me dá um relatório. Né? Quem está publicando no YouTube sabe que ele vai mostrar picos, que ele vai de audiência, que ele vai mostrar épocas em que tem menos audiência. Tudo isso vai aparecer lá no YouTube. Importante essa parte da gravação, salientar o seguinte: a gente usou a plataforma Google até o semestre passado para gravar e colocar as aulas online. O Google Sala de Aula parou de oferecer, o Google Meets, na verdade, parou de oferecer esse serviço. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou usando, e alguns colegas de vocês já conhecem, né, eu estou usando aqui o OBS para estar fazendo a minha apresentação e fazendo a gravação simultânea. Estou em fase de teste ainda, então pode ser que uma coisa ou outra não apareça, então não posso garantir a minha gravação. Por isso é importante você vir assistir a aula. É importante também que você tome nota, porque pode ser que a gravação não funcione, pode ser que a gravação dê problema. E eu vou pedir a vocês que no início de cada aula me lembre de ligar o gravador. Eu sempre peço aos alunos para serem solidários nessa hora, tá? Para garantir que a gente tenha mais chance de ter uma gravação legal. Muito bem. E as notas, tá? Então as atividades e avaliações vão ser nos formulários da Google. Okay? Então você poder fazer lá e entregar via internet, vai ser muito legal isso. E as notas de vocês vão estar no nosso sistema de notas que chama o Swap. Tá? Então o Swap vai ter suas notas e presença lá para você estar consultando. Okay? Então a gente vai preenchendo isso semanalmente, você vai consultando lá o que está acontecendo. Muito bem, aí eu falo bom semestre e coloquei uma imagem aí de uma calculadora. Essa aí é uma calculadora Casio científica. Você pode usar qualquer marca, mas desse tipo. Traga esse tipo de calculadora, e eu vou tentar mostrar a vocês, tá, como utiliza, sempre que possível. Traga esse tipo de calculadora para você fazer sua conta e vá se acostumando com a calculadora. Alguns de vocês já têm, já está acostumado, outros estão aprendendo a usar. Então traga para a aula para você fazer conta e ir verificando junto com a gente. Ou seja, você vai precisar de uma calculadora, vai precisar de um celular, de preferência um computador, se tiver, uma TV, tá, que possa espelhar as aulas, tá? Então esse pacote é complicado porque custa caro, né? Mas conforme você conseguir dar jeitinho, emprestar de alguém, ter acesso na casa de alguém, aí a coisa melhora muito. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Diga. Só vou pedir um pouco de paciência, porque é o seguinte... Diga, André. O momento está difícil, porque desempregado, mas a gente vai ajeitando um pouquinho. Só um pouquinho de paciência que a gente chega lá. E eu peço a vocês a mesma coisa. A gente também tá aqui se batendo para dar conta das coisas, então eu peço sempre a paciência de vocês também e a ajuda de vocês, tá certo? Mais alguém quer comentar?
E Lucas, o senhor estava falando da lista de presença aí, mas minha internet caiu aqui. Eu vi o que o senhor falou. Tá, eu não vou ter lista de presença hoje, porque é o primeiro dia de aula e eu estou avisando como é que vai ser. Tá? Mas a partir da próxima aula vai ter um formulário, aí vai ter um link que eu vou colocar no chat. Aí você pode clicar no link e aí você vai para um formulário, você preenche o formulário e ao preencher esse formulário com seu nome, tá? E algum tipo de informação sua, pronto, aí ele fecha já e dá presença para você automaticamente. Diga, Israel, pode falar. Israel levantou a mão. Professor. Oi, pode falar. É o Juarez, diga. Juarez. Isso. Referente a pessoal que trabalha, sim, a questão do horário aí, o pessoal ficou informando aí os outros professores sobre a questão do horário, porque a gente que trabalha assim como Camaçari mesmo, eu trabalho em Camaçari, sim, o horário para a gente chegar, se voltar a aula presencial, como é que vai ficar a nossa chegada aqui para o primeiro horário? Cara, se voltar, vai voltar como era. E como era é que tem o transporte que traz os alunos no horário, né? E quem tem transporte próprio, vai vir de outra vez, tem a obrigação de chegar por volta de 18h10. A gente tem uma tolerânciazinha, né? Mas não é algo muito grande não. É difícil, mas assim, quando você prestou a seleção para o IFBA, os horários foram comunicados, né? Então, claro que uma vez ou outra não tem problema, mas se você sempre não pode vir, por exemplo, a primeira aula, isso é um problema grande. Então você deve tentar adequar isso. Dava certo. Quem estudou no IFBA, no presencial, sabe que dava certo. Eu vou ser tolerante com vocês, porque eu sei como é que é. Eu também trabalhava quando estudava e você tem que adequar. Mas só que lembre que perder aula, perder conteúdo de aula sempre tem um efeito cumulativo negativo. Respondi sua pergunta, Juarez. Respondeu. Eu tô querendo saber assim, qual a tolerância que vocês estão assim para a chegada? Geralmente, olha, as aulas, a gente sempre está em sala de aula a partir de 18 horas, 18h10, né? A gente sempre está em sala, a maioria dos professores está em sala já. Aí começa a aula e a gente começa a aula 18h15, 18h20, e aí os alunos vão chegando, que estão atrasados, e vão se acomodando, sabe? Sempre quietinhos para não incomodar a aula que está em andamento. Mas não pode, por exemplo, eu não vou começar minha aula até 18h30, sabe? É complicado. Entendeu? Tá ok. Porque aí a gente perde uma fração significativa de um semestre que a gente tem uma quantidade de horas, aulas bem pequena. Ok. E aí sempre tem o outro lado também, em dia de avaliação, todo mundo chega no horário. Pouca gente chega atrasado. Então, assim, na hora que precisa, aí eu posso contar com vocês. Diga, mais alguém? A lista, não vou colocar lista hoje não, a partir da próxima aula somente, viu? Micael perguntou, ok? A lista é sempre no final da aula, assim, chegando no final da aula eu coloco a lista no chat e aí vocês vão assinando. Professor, boa noite. Aí, deixa eu falar uma coisa, Lorena, por mim, nem tinha esse negócio de chamada, sabe? A gente ficava sem chamada, vinha quem quisesse, entrava e saía quando quisesse, porque o que eu descobri? Que o aluno tem interesse em estar em sala de aula, ele sabe que é a forma mais eficiente de aprender. Eu poucas vezes na minha carreira encontrei situação onde eu tinha um aluno, olha, não, eu prefiro não ir para a sala de aula. Nunca eu encontrei nenhum aluno desse tipo. Todos os alunos que eu já tive até hoje, eles preferiam estar em sala, se possível, para assistir. Só em situações quando ocorre um caso grave, uma coisa assim, que eles vão se ausentar. Mas o estudante, em média, tem um bom senso maravilhoso. Diga, foi Jário que falou? Isso mesmo. Diga, Jário. A pergunta do rapaz aí de Juarez é pertinente, porque eu só consigo entrar em sala de aula a partir de 6h30. Sim, eu pego
eu vendo o transbordo lá de Camaçari, o povo pega e me deixa aqui. Sei como é. Soltar e vir correndo para assistir a aula. Sim, sim. Se eu vou poder, nesse horário mesmo, sempre nesse horário, a partir de 6h30 em diante. Tá. Vamos ver. Não é eu, é o transporte da empresa. Sim, sim, sim. Eu entendo. E aí, tipo assim, ia ser um mundo ideal se você me dissesse, eu tenho uma empresa porreta, eu chego lá e aviso ela, estou estudando, a empresa fala, olha, eu tenho interesse que você estude, porque isso é bom para mim, a empresa vai crescer junto com você, vamos liberar você 1 hora mais cedo para você estudar. Ia ser um mundo maravilhoso, né, Jário? Mas lá é porque tem mais de. Só a empresa que eu trabalho tem mais de 600 espião. Exatamente, e geralmente é o contrário. Tá estudando, aí o cara fala, eu vou botar você no turno noturno. Ainda tem muita empresa que tem essa atitude, em vez de ajudar, atrapalha. Mas a gente vai fazer, vamos conversando, no caminho que a gente se entende, a gente não sabe que dia vai voltar, vamos deixar voltar para a gente ver que problema e a gente leva a partir daí. Como eu falei para você, chegar às 18h30 é ruim para você, porque você perde uma fatia significativa dos cursos, porque os cursos vão começar por volta de 18h10, 18h20, viu? Então se você ficar atrasando sempre, aí isso é ruim. Então aí cabe o bom senso de todo mundo, todas as partes. Mas vamos deixar acontecer, que a gente vai conversando, a gente vai se entendendo, é a melhor coisa. Ok. Mas sempre informar o professor e agradeço aí a comunicação de vocês. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção aí. Boa noite pro senhor. Fica com Deus. Ok, vocês também.